Roberto achava que tinha encontrado a mãe perfeita para seus 3 filhos órfãos, mas as câmeras escondidas em sua mansão revelaram um verdadeiro monstro. Enquanto a namorada socialite humilhava os trigêmeos por um simples copo de suco derramado, Maria, a faxineira que todos ignoravam, tomou uma atitude que fez o milionário congelar diante do monitor. O que aquela mulher humilde tirou do bolso do avental não foi apenas um pano de limpeza, foi um segredo do passado que mudaria o destino daquela família para sempre. E Vanessa? Ela mal sabia que seu tempo havia acabado. Eram exatamente 11 horas da manhã quando Roberto apertou o botão REC no painel de controle do seu escritório. Suas mãos tremiam levemente. Não era para menos. Aquele não era apenas um teste. Era a decisão mais importante da sua vida, desde que Helena, sua esposa, partira 2 anos atrás, deixando-o com uma fortuna incalculável e 3 corações partidos. Lucas, Gabriel e a pequena Sofia, os trigêmeos de 5 anos que eram a única razão de ele ainda levantar da cama. Na tela de alta definição, a sala de estar da mansão parecia um cenário de novela. Lustres de cristal, sofás de couro italiano e tapetes persas. Mas o contraste visual era brutal. No centro daquele luxo frio, 3 crianças pequenas estavam sentadas no chão, encolhidas, enquanto Vanessa, a mulher com quem Roberto namorava há 6 meses, entrava na sala batendo os saltos agulha no mármore. "Escutem aqui, seus pestinhas." A voz de Vanessa, que Roberto sempre ouvia doce e aveludada, agora soava como lixa grossa. "O pai de vocês saiu para uma reunião de emergência. Isso significa que eu estou no comando. E no meu comando não quero barulho, não quero sujeira e principalmente não quero vocês encostando nessas mãos gordurosas no meu vestido de seda. Entenderam?" Roberto sentiu o estômago revirar. Ele havia dito a Vanessa que precisaria viajar às pressas para resolver um problema na filial de Londres e que ela precisaria cuidar das crianças por apenas 4 horas até a babá chegar. Era mentira. Ele estava trancado no anexo do escritório, a 50 metros dali, assistindo a tudo. Lucas, o mais velho dos 3, por 2 minutos, tentou ser corajoso. "Tia Vanessa, a gente tá com fome. O papai disse que você ia dar o almoço." Vanessa riu. Uma risada seca, desprovida de qualquer calor humano. "Almoço? Vocês acham que eu sou o quê? A empregada? Esperem a tal da Maria chegar. Se ela não fosse tão preguiçosa, já estaria aqui servindo vocês como a ralé deve fazer." Foi a primeira humilhação. Direta. Cruel. Roberto cerrou os punhos. A vontade de invadir a sala e expulsá-la era avassaladora. Mas ele precisava ver até onde aquilo iria. Ele precisava ter certeza. Nesse momento, a porta da cozinha se abriu. Maria entrou. Maria era invisível para a maioria das pessoas que frequentavam a casa. Uma mulher de 40 e poucos anos, com o rosto marcado pelo sol e mãos calejadas de anos esfregando o chão dos outros. O uniforme azul estava desbotado, mas impecavelmente limpo. Ela carregava um balde e um esfregão, e seus olhos baixos demonstravam o respeito silencioso de quem aprendeu a não incomodar para sobreviver. "Com licença, dona Vanessa," Maria murmurou, a voz rouca. "Eu vim limpar os vidros, mas ouvi as crianças pedindo comida. Posso preparar algo rápido?" Vanessa girou sobre os calcanhares, olhando para Maria com um desprezo que fez o sangue de Roberto gelar. "Olha só quem resolveu trabalhar. Você não é paga para dar palpites, Maria. Você é paga para limpar a sujeira, mas já que está aqui, tire essas crianças da minha vista. Leve-as para a cozinha. O cheiro delas está me dando enjoo." Maria não respondeu ao insulto. Manteve a dignidade, mesmo quando foi tratada como lixo. Ela apenas assentiu e estendeu a mão para Sofia. "Venham, meus anjos. A tia Maria faz um sanduíche para vocês." O alívio no rosto das crianças foi imediato. Elas correram para Maria como náufragos correm para um bote salva-vidas.
Aquele gesto simples, aquela conexão instantânea, fez uma lágrima solitária escorrer pelo rosto de Roberto no escritório. Ele nunca tinha reparado em como seus filhos gostavam da faxineira. Ele estava sempre ocupado demais, tentando comprar a felicidade deles com brinquedos caros. Mas o teste estava apenas começando, e o caos estava prestes a se instalar. 15 minutos depois, as crianças voltaram para a sala. Maria tinha dado sanduíches, mas eles eram crianças de 5 anos, cheias de energia reprimida. Gabriel, o mais agitado, corria com um copo de suco de uva na mão. "Gabriel, cuidado!" Maria avisou, vindo logo atrás com um pano prevendo o desastre. Mas foi tarde demais. Gabriel tropeçou na borda do tapete persa. O copo voou. O líquido roxo e gelado desenhou um arco no ar e aterrissou com precisão matemática sobre a bolsa branca de grife que Vanessa havia deixado no sofá. O silêncio que se seguiu durou 3 segundos. O tempo parou. "Seu moleque estúpido!" O grito de Vanessa foi tão agudo que o áudio do monitor distorceu. Ela avançou sobre Gabriel. A máscara de boadrasta tinha caído completamente. Ela agarrou o braço da criança com força, cravando as unhas. Gabriel começou a chorar um choro de dor e pavor. "Você tem ideia de quanto custa isso?" Ela berrava, sacudindo o menino. "O seu pai vai saber disso. Eu vou fazer ele mandar vocês para um internato na Suíça amanhã mesmo. Eu não vou estragar minha vida cuidando de órfãos desajeitados." Roberto levantou da cadeira. Aquilo foi a gota d'água. Ele ia matar aquela mulher. Ele colocou a mão na maçaneta da porta para sair do esconderijo, mas parou. Alguém tinha se movido mais rápido que ele. Maria. A faxineira não pediu licença dessa vez. Ela largou o esfregão no chão com um estalo alto e se colocou entre Vanessa e a criança, não como uma funcionária, mas como uma leoa. "Solte o menino. Agora." A voz de Maria não era mais um sussurro. Era firme, autoritária, carregada de uma força que ninguém sabia que existia naquele corpo frágil. Vanessa soltou Gabriel, mais por susto do que por obediência. Ela olhou para a faxineira incrédula. "Você ficou louca? Sabe com quem está falando? Eu sou a futura senhora dessa casa. Eu vou fazer você ser demitida e garantir que nunca mais consiga emprego nem para limpar banheiro de rodoviária. A senhora pode ser quem quiser", Maria disse, abaixando-se para abraçar Gabriel, que soluçava em seu peito. Ela passava a mão nos cabelos dele com uma ternura que Roberto não via desde que Helena morrera. "Mas nesta casa, ninguém machuca essas crianças enquanto eu estiver respirando. É o que vamos ver." Vanessa pegou o celular, as mãos tremendo de raiva. "Vou ligar para o Roberto agora. Vou dizer que você agrediu as crianças e que eu tive que intervir. Vamos ver em quem ele acredita. Na namorada dele ou na faxineira analfabeta." A injustiça daquela ameaça fez o coração de Roberto disparar. Ele sabia que em qualquer outra situação, sem as câmeras, a palavra de Vanessa teria peso. Quantas vezes isso já não tinha acontecido no mundo? O rico mentindo e o pobre pagando a conta. Mas então, algo inesperado aconteceu. Maria não recuou. Ela não implorou pelo emprego. Ela se levantou devagar, olhou nos olhos de Vanessa e disse algo que fez Roberto franzir a testa, confuso. "Mané pode ligar, dona Vanessa, mas antes olhe para o canto da sala, atrás do vaso chinês." Vanessa franziu o senho. "O quê?" "E ali também." Maria apontou discretamente para o detector de fumaça. "E naquela estante de livros." "Do que você está falando, sua louca?" "O senhor Roberto é um homem bom, mas é desconfiado." Maria disse com uma calma assustadora. "Eu limpo essa casa todos os dias, dona Vanessa. Eu conheço cada centímetro de poeira e cada fio fora do lugar. Eu vi quando os técnicos instalaram as microcâmeras ontem à noite." Vanessa empalideceu. O celular escorregou de sua mão e caiu no tapete macio. Roberto, no escritório, estava boquiaberto.
Ele havia pago uma fortuna para uma empresa de segurança instalar aquilo de forma imperceptível, como uma simples faxineira tinha notado. Maria continuou, e sua voz mudou. Não era mais a voz de uma faxineira. Havia um vocabulário, uma postura, uma articulação que não condizia com a sua função. E tem mais uma coisa que a senhora não sabe, Vanessa, Maria disse, dando um passo à frente, fazendo a socialite recuar. O Roberto não está em Londres. O voo dele para Londres só sai às 18 horas. O passaporte dele ainda está na gaveta do escritório, que eu limpei hoje de manhã. Ele está aqui, agora. Roberto sentiu um arrepio na espinha. Quem era aquela mulher? Como ela sabia tanto? E por que, sabendo das câmeras, ela esperou até o momento crítico para agir, em vez de alertar Vanessa ou tentar tirar vantagem antes? Vanessa olhava para os lados em pânico, procurando as lentes das câmeras. Isso é mentira. Você está blefando. Estou? Maria sorriu um sorriso triste. Então, por que a luz do ramal do escritório principal acabou de acender no telefone da sala? Roberto olhou para o telefone na sua mesa. Ele tinha, sem querer, esbarrado no viva-voz com o cotovelo enquanto observava a cena. A luz vermelha estava pulsando. Maria se virou para a câmera escondida na estante, olhou diretamente para a lente, diretamente nos olhos de Roberto através do monitor, e disse: Senhor Roberto, se o senhor estiver ouvindo, o Gabriel está com o braço vermelho, mas não quebrou nada. A Sofia e o Lucas estão assustados, mas estão bem. Pode vir. O show acabou. Roberto caiu na cadeira, atordoado. A faxineira não apenas salvou seus filhos, ela tinha assumido o controle da situação com uma inteligência e uma percepção que o humilharam intelectualmente. Ela sabia de tudo o tempo todo, mas havia algo mais. Quando Maria se abaixou novamente para limpar o suco derramado, o avental dela subiu um pouco. Roberto viu, por uma fração de segundo na câmera de alta resolução, uma marca no pulso dela. Uma tatuagem pequena, quase apagada. Era um símbolo que Roberto conhecia muito bem. Um símbolo que ele não via há 10 anos. Um símbolo que pertencia a um passado que ele tentava esquecer. Não pode ser. Ele sussurrou para a sala vazia. Ela morreu no incêndio. O relatório policial disse que todos morreram. Roberto levantou-se num salto. Ele precisava descer. Ele precisava ver aquele pulso de perto. Se aquela faxineira fosse quem ele estava começando a suspeitar que fosse, Vanessa era o menor dos seus problemas. O verdadeiro teste não era para a namorada. O destino tinha acabado de testar o próprio Roberto. Ele abriu a porta do escritório e correu para o corredor. O som dos seus passos ecoou pela casa, anunciando o confronto que estava por vir. Mas ele não sabia que, ao descer aquelas escadas, descobriria que Maria guardava um segredo muito maior do que uma simples identidade falsa. O que ela carregava no bolso, junto com o pano de limpeza, era a chave para um mistério que a polícia tinha dado como insolúvel uma década atrás. Roberto desceu as escadas como um furacão. O som dos seus sapatos de couro italiano batendo contra os degraus de madeira maciça ecoava como trovões pela casa silenciosa. Seu coração batia tão forte que ele podia ouvi-lo nos ouvidos. Na sala, o cenário estava congelado. Vanessa ainda encarava a câmera na estante, pálida como um fantasma. Maria estava ajoelhada, limpando o suco de uva do tapete, com Gabriel agarrado ao seu pescoço, soluçando baixinho. Amor! Vanessa tentou recompor a máscara assim que viu Roberto surgir no corredor. Ela forçou um sorriso trêmulo, caminhando em direção a ele com os braços abertos. Graças a Deus você voltou. Essa mulher louca, ela surtou. Ela tentou agredir o Gabriel e eu tive que... Roberto não diminuiu o passo. Ele passou por Vanessa como se ela fosse invisível, desviando do abraço dela com um movimento brusco de ombro que a fez quase perder o equilíbrio nos saltos altos. Ele foi direto para os filhos. Papai!
Lucas e Sofia correram para as pernas dele. Roberto se ajoelhou, ignorando o terno de R$ 3.000, e abraçou as 3 crianças de uma vez. Ele cheirou o cabelo de Gabriel, verificou os braços do menino. Havia marcas vermelhas. As unhas de Vanessa. A raiva que subiu pelo peito de Roberto foi fria e calculista. Ele se levantou devagar, colocou as crianças atrás de si e, finalmente, olhou para Vanessa. Sai! A voz dele foi baixa, quase um sussurro, mas carregada de uma autoridade que fez a temperatura da sala cair 5 graus. O quê? Vanessa gaguejou, piscando os cílios postiços. Roberto, você não pode acreditar na palavra de uma faxineira. Eu sou sua namorada. Eu ia ser a mãe dessas crianças. Você nunca será mãe de ninguém nesta casa. Roberto disse, tirando o celular do bolso e apertando um botão. A voz de Vanessa, gravada minutos antes, preencheu a sala através do sistema de som ambiente. Eu não vou estragar minha vida cuidando de órfãos desajeitados. O rosto de Vanessa passou de pálido para vermelho em 1 segundo. A prova era irrefutável. Você me gravou? Ela sibilou, a máscara de doçura se dissolvendo completamente, revelando a face feia da ganância. Seu paranoico. Eu fiz um favor a você. Essas crianças são mimadas, insuportáveis. Elas precisam de disciplina, não de uma empregada que as trata como reis. Acabou, Vanessa. Roberto apontou para a porta. O motorista vai te levar. E se você tentar entrar em contato com meus filhos de novo, meus advogados vão garantir que você perca até o último centavo que sua família ainda finge ter. Vanessa olhou ao redor, percebendo que tinha perdido o jogo. Ela pegou sua bolsa manchada de suco com raiva. Antes de sair, ela olhou para Maria, que continuava de cabeça baixa limpando o chão. Fique com essa sujeira, Roberto. Você e sua criada se merecem. Ela bateu a porta com tanta força que os vidros das janelas vibraram. O silêncio voltou à mansão, mas agora era um silêncio diferente, pesado, cheio de perguntas não respondidas. Roberto virou-se para Maria. Ela não tinha se levantado. Continuava esfregando a mancha no tapete com uma dedicação quase obsessiva, como se limpar aquela sujeira pudesse apagar o que tinha acabado de acontecer. Maria? Roberto chamou. O senhor me desculpe, seu Roberto. Ela respondeu, sem olhar para ele, a voz voltando àquele tom humilde e rouco. Eu não devia ter me intrometido. Eu sei o meu lugar. Vou terminar aqui e pegar minhas coisas. Não precisa me pagar a semana. Roberto deu um passo à frente. Pare de limpar, por favor. Maria parou. Suas mãos, ainda molhadas e com cheiro de lavanda, tremiam levemente sobre o pano. Levante-se, pediu ele suavemente. Maria obedeceu, mas manteve os olhos fixos no chão. Era uma postura de defesa, de quem já apanhou muito da vida e espera o próximo golpe a qualquer momento. Roberto olhou para o braço dela. A manga do uniforme tinha descido, cobrindo o pulso novamente. As câmeras... Roberto começou, escolhendo as palavras com cuidado. Você sabia onde elas estavam. Todas elas. Até a microcâmera dentro do detector de fumaça, que é um modelo militar. Como uma faxineira sabe identificar um equipamento desses? Maria engoliu em seco. Eu assisto muitos filmes, senhor. Não minta para mim. Roberto disse, dando mais um passo. A curiosidade queimava dentro dele. E a maneira como você falou com ela, o vocabulário, insolúvel, articulação, e principalmente o jeito que você verificou o braço do Gabriel. Você não apenas olhou, você fez uma palpação clínica. Você checou a rotação do pulso dele. Maria recuou um passo, encurralada entre o sofá e a estante de livros. O senhor está imaginando coisas. Eu só criei muitos sobrinhos. Sei quando uma criança está machucada. É mesmo? Roberto estendeu a mão. Deixe-me ver seu pulso, Maria. Ela escondeu as mãos nas costas rapidamente. Não, o senhor não tem esse direito. Eu quero ir embora. O que você está escondendo? Roberto insistiu, a voz ganhando urgência. Eu vi na tela.
Aquela tatuagem, uma fênix saindo de um bisturi, não é? O corpo de Maria tensionou. Foi um movimento sutil, mas Roberto viu. Ele tinha acertado. Onde o senhor viu isso? Ela sussurrou e pela primeira vez levantou os olhos. Roberto perdeu o fôlego. Eram olhos castanhos, profundos e inteligentes, que pareciam deslocados naquele rosto cansado e sem maquiagem. Eram olhos que ele já tinha visto em jornais. Jornais velhos, de 5 anos atrás. A memória atingiu Roberto como um soco no estômago. Meu Deus! Roberto levou a mão à boca. O incêndio no Hospital Santa Helena. 5 anos atrás. A ala pediátrica. Maria fechou os olhos como se sentisse uma dor física ao ouvir aquele nome. Disseram que não houve sobreviventes na equipe médica do 3º andar. Roberto continuou, as peças se encaixando em sua mente numa velocidade vertiginosa. Disseram que a chefe da pediatria, a doutora Alice Ferraz, tinha morrido tentando salvar os prontuários. Mas depois a imprensa mudou a história. Disseram que ela tinha fugido, que ela tinha causado o incêndio por negligência e fugido do país com dinheiro de doações. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Maria. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma fúria antiga e contida. Doutora Alice Ferraz está morta, Sr. Roberto, ela disse, a voz firme, abandonando o sotaque simples e assumindo uma dicção perfeita e culta. Ela morreu nas chamas naquele dia. Quem está na sua frente é apenas Maria, a faxineira. Roberto estava chocado. Ele tinha, dentro de sua casa, limpando seus banheiros, uma das maiores neurocirurgiãs pediátricas que o país já teve. Uma mulher que tinha sido caçada pela mídia e pela polícia. Por quê? Roberto perguntou, a incredulidade tomando conta dele. Por que se esconder? Por que viver assim? Você poderia ter provado sua inocência. Maria soltou uma risada amarga, sem humor. Ela puxou a manga do uniforme com violência, revelando não apenas a tatuagem no pulso, mas uma cicatriz horrível de queimadura que subia pelo antebraço e desaparecia por baixo da roupa. Provar? Contra quem, Roberto? Ela perguntou, usando o nome dele sem o senhor pela primeira vez. O dono do hospital era o senador Castelo Branco, o pai da Vanessa. Roberto sentiu o mundo girar. O pai de sua ex-namorada? O incêndio não foi um acidente, Maria revelou, as palavras saindo rápidas, como se ela tivesse guardado aquilo por anos. Eles estavam usando a ala pediátrica para desviar verbas do SUS. Eu descobri. Eu ia denunciar na segunda-feira. No domingo à noite, o hospital pegou fogo. Conveniente, não acha? Ela olhou para as próprias mãos, as mãos que um dia salvaram vidas e agora seguravam um pano de chão. Eu acordei 3 semanas depois, numa clínica clandestina na periferia, cuidada por uma antiga enfermeira que me devia favores. Meu rosto estava queimado, meu nome estava na lama. Eu era a vilã nacional. Se eu aparecesse, eles me matariam. E matariam minha filha. Roberto arregalou os olhos. Você tem uma filha? Tinha. A voz de Maria quebrou. Ela estava comigo no plantão naquela noite. Ela tinha 6 anos. Ela não sobreviveu. O silêncio na sala era absoluto. Até as crianças, percebendo a gravidade do momento, pararam de chorar e olhavam para a tia Maria com admiração e medo. Roberto sentiu uma onda de compaixão tão forte que seus joelhos fraquejaram. Aquela mulher tinha perdido tudo. A carreira, a reputação, a filha. E ainda assim estava ali, protegendo os filhos dele contra a filha do homem que destruiu a vida dela. Você sabia quem era a Vanessa quando aceitou o emprego aqui? Roberto perguntou. Eu não sabia, Maria admitiu. Eu vim pela agência. Mas quando eu a vi entrar aqui pela primeira vez, há 6 meses, eu reconheci o sobrenome. Eu reconheci a crueldade. É de família. Eu quis sair, fugir, mas então... Ela olhou para Lucas, Gabriel e Sofia. O olhar dela suavizou, transformando-se em puro amor maternal. Então eu vi seus filhos.
Eu vi como eles estavam tristes, solitários. Eu vi o Gabriel tendo pesadelos e ninguém indo acalmar. Eu vi a Sofia tentando pentear o próprio cabelo. Eu não podia deixá-los. Não com ela. Eu prometi a mim mesma que protegeria essas crianças como eu não consegui proteger a minha. Roberto sentiu os olhos arderem. Ele tinha passado anos procurando alguém para amar seus filhos, contratando babás caras, escolas de elite, e a resposta estava ali, esfregando seu chão por um salário mínimo, movida apenas por uma promessa silenciosa e uma dor compartilhada. Mas havia algo mais. O gancho final da introdução prometia um segredo revelado do bolso. Mas não foi só por isso que eu fiquei, Roberto, Maria disse, enxugando o rosto com as costas da mão. Há algo que você precisa saber. Algo que eu encontrei no quarto da Vanessa enquanto limpava, na semana passada. Eu ia entregar à polícia, mas eles nunca acreditariam em mim. Ela enfiou a mão no bolso do avental. O coração de Roberto parou. O que mais poderia haver? Maria tirou um pequeno envelope amassado. Era um papel de carta antigo, amarelado, com uma letra que Roberto reconheceria em qualquer lugar do universo. A letra de Helena, sua falecida esposa. O que é isso? Roberto tentou pegar o papel, mas suas mãos tremiam demais. A Vanessa não jogou isso fora. Ela guardou como um troféu. Maria explicou com nojo. Leia a data, Roberto. Roberto pegou o envelope. A data era de 2 dias antes de Helena morrer. Para o meu amado Roberto. Se você está lendo isso, é porque eu não tive coragem de falar. Ele abriu a carta, devorando as palavras. E o que ele leu fez o chão desaparecer sob seus pés. Eu não estou doente, Roberto. Os remédios que o Dr. Castelo Branco me receitou, eles estão me fazendo piorar. Eu ouvi a filha dele, Vanessa, conversando com ele no telefone. Eles falam sobre o seu dinheiro, sobre como seria fácil se eu não estivesse aqui. Eu estou com medo, Roberto. Eles vão me matar. Roberto soltou um grito sufocado. Helena não tinha morrido de ataque cardíaco. Ela tinha sido assassinada. E a mulher que ele estava namorando até 5 minutos atrás era cúmplice. Maria segurou o braço dele, impedindo-o de cair. Eles mataram sua esposa, Roberto, assim como destruíram minha vida. Os olhos de Maria agora brilhavam com uma determinação feroz. E agora que eles sabem que eu estou aqui, eles vão vir atrás de nós, de todos nós. Naquele momento, o som de sirenes começou a ser ouvido ao longe, aproximando-se rapidamente da mansão. Você chamou a polícia? Roberto perguntou confuso. Não, Maria disse, olhando para a janela com terror. Foi a Vanessa. E ela não chamou a polícia para prender ela. Ela chamou para prender mim. Ela disse que eu agredi as crianças, lembra? E com o meu passado, a polícia do pai dela vai atirar primeiro e perguntar depois. Roberto olhou para a ex-médica, agora faxineira, e para seus 3 filhos assustados. Uma decisão precisava ser tomada em segundos. Ele era um milionário, mas contra o sistema corrupto que Maria descreveu, seu dinheiro poderia não valer nada naquele momento imediato. Pegue as crianças, Roberto ordenou, sua postura mudando de choque para comando de guerra. O quê? Maria piscou. Pegue as crianças e vá para a garagem. Entre no carro preto blindado. Agora! Roberto gritou, empurrando-a suavemente em direção à cozinha. Eu não vou deixar eles levarem você. E não vou deixar eles tocarem nos meus filhos. Hoje, doutora Alice, nós vamos declarar guerra. Enquanto Maria corria com as crianças, Roberto ficou parado na sala, segurando a carta de sua esposa morta como uma arma. A campainha tocou insistentemente, acompanhada de batidas fortes na porta. Abra! Polícia! Mas ninguém esperava que o milionário viúvo estivesse prestes a fazer o impensável para proteger a faxineira que acabara de salvar sua família. A sirene da polícia não era apenas um som para Maria. Era um gatilho. Enquanto ela corria pelo corredor de serviço da mansão, arrastando Lucas e Sofia pelas mãos e carregando Gabriel no colo,
O uivo estridente das viaturas do lado de fora se misturou com uma memória que ela mantinha trancada a 7 chaves. De repente, o cheiro de cera de piso da mansão sumiu. Em seu lugar, seu nariz se encheu do cheiro acre de plástico queimado e carne chamuscada. "Corre, mamãe!" A voz não era de Gabriel, era uma voz de menina. Clara, doce, aterrorizada. Maria tropeçou. Seus joelhos bateram no chão frio da cozinha, mas ela não soltou as crianças. "Tia Maria!" Lucas gritou, puxando o braço dela. "O papai mandou a gente ir." Maria piscou, voltando à realidade. O suor frio escorria por suas costas, misturando-se com o uniforme sintético. Ela não estava no Hospital Santa Helena. Ela não estava no inferno de 5 anos atrás. Ela estava na mansão de Roberto e precisava salvar aquelas crianças. "Eu estou bem," ela mentiu, a voz falhando. "Vamos, rápido." Eles irromperam na garagem subterrânea. O ar ali era gelado e cheirava a gasolina e borracha. Roberto já estava lá, destravando um SUV preto blindado com a chave remota. Ele parecia um homem possuído. O terno estava desabotoado, o cabelo desalinhado, e seus olhos varriam o ambiente como um radar. "Entrem!" Ele ordenou, abrindo a porta traseira. Maria empurrou as crianças para dentro. Lucas, Sofia, Gabriel. 1, 2, 3, vivos, inteiros. "No chão!" Roberto gritou enquanto pulava para o banco do motorista. "Todos vocês, deitem no chão do carro. Maria, você também!" Maria se jogou sobre as crianças no assoalho traseiro, cobrindo-as com seu corpo. Era um instinto primitivo. O mesmo instinto que falhara com ela uma vez. O motor do carro rugiu como uma fera acordando. Os pneus cantaram no piso de epóxi. Roberto não esperou o portão automático terminar de abrir. Ele acelerou. O metal do portão rangeu e cedeu contra a grade de proteção do carro blindado, soltando faíscas que iluminaram a garagem escura. Eles saíram em disparada pela rampa lateral, ignorando a viatura que bloqueava a entrada principal. Maria ouviu gritos, batidas na lataria, talvez cacetetes, talvez balas, mas o carro era uma fortaleza. Enquanto Roberto costurava o trânsito da cidade, fugindo para longe do bairro nobre, o silêncio dentro do carro era pesado, quebrado apenas pela respiração ofegante das crianças. Mas na mente de Maria, o barulho era ensurdecedor. 5 anos antes, o plantão noturno estava calmo. A doutora Alice Ferraz, com seu jaleco branco impecável e estetoscópio no pescoço, sorria para sua filha, Clara, que desenhava na recepção do posto de enfermagem. "Só mais 2 horas, meu amor," Alice disse, beijando a testa da menina de 6 anos. "E aí vamos para a casa da vovó comer bolo." Clara sorriu, mostrando a janelinha nos dentes. "Tá bom, mamãe. Eu vou desenhar você salvando um bebê." Foi a última vez que ela viu aquele sorriso. 30 minutos depois, o alarme de incêndio não tocou. Alguém o tinha desligado. Alice só percebeu o fogo quando a fumaça preta começou a sair pelos dutos de ventilação. O caos foi instantâneo. A escuridão, os gritos. Alice correu, mas ela era a chefe do setor. Havia 12 crianças na UTI neonatal. Bebês em incubadoras que dependiam de eletricidade e oxigênio. Se ela não agisse, eles morreriam em minutos. Ela teve que fazer a escolha. A escolha maldita que assombrava cada segundo de sua vida desde então. "Clara, fica embaixo da mesa, não sai daí!" Alice gritou, correndo para a UTI. "A mamãe já volta." Ela salvou os bebês. Um por um, ela e 2 enfermeiros carregaram as incubadoras portáteis para a escada de emergência. O calor era insuportável. Sua pele queimava. Mas ela voltou. Ela voltou para a recepção. Mas a recepção não existia mais. O teto havia desabado. "Clara!" Ninguém respondeu. Apenas o rugido do fogo, devorando tudo. Devorando o desenho, devorando o futuro, devorando a alma de Alice. "Maria, Maria!" A voz de Roberto a puxou de volta.
O carro estava parado. O silêncio era absoluto, exceto pelo som de grilos lá fora. Maria abriu os olhos. Ela ainda estava encolhida no chão do carro, abraçada às pernas de Gabriel. As crianças tinham adormecido, exaustas pelo estresse. "Chegamos!" Roberto disse, a voz suave, mas carregada de preocupação. "Estamos seguros. É uma casa de campo da minha família. Ninguém sabe que eu ainda mantenho isso aqui. Nem a Vanessa." Maria tentou se levantar, mas suas pernas não obedeceram. O corpo tremia incontrolavelmente. A adrenalina tinha ido embora, deixando apenas o choque. Roberto abriu a porta traseira. A luz fraca da lua iluminou o rosto dele. Ele não via mais a faxineira. Ele via a mulher quebrada. Ele estendeu a mão. "Venha, deixe eles dormirem um pouco, precisamos conversar." Maria aceitou a mão dele. O toque foi elétrico, humano. Ela saiu do carro sentindo o ar fresco da noite na serra. Eles estavam em frente a uma cabana de madeira rústica, cercada por pinheiros altos. Roberto a guiou até a varanda e a fez sentar em um banco de madeira. Ele entrou na casa e voltou segundos depois com uma garrafa de água e um kit de primeiros socorros. "Seu braço", ele apontou. "Você bateu quando saímos. Está sangrando." Maria olhou para o próprio braço. Havia um corte superficial perto da cicatriz da queimadura. Ela nem tinha sentido. "Eu sou médica", ela murmurou, tentando pegar o algodão da mão dele. "Eu posso fazer isso." "Hoje não", Roberto disse firmemente, afastando a mão dela. "Hoje, alguém cuida de você." Ele começou a limpar o ferimento com uma delicadeza que contradizia o homem poderoso e implacável que ele era nos negócios. Enquanto o antisséptico ardia, Maria olhou para o perfil dele. A luz da varanda projetava sombras em seu rosto cansado. "Por que você voltou?" Maria perguntou, a voz embargada. "Você podia ter ficado, explicado para a polícia. Você é rico, branco, influente. Eles teriam acreditado em você. Fugir com a faxineira, isso faz você parecer cúmplice." Roberto parou o que estava fazendo. Ele olhou nos olhos dela e Maria viu uma dor que espelhava a sua. "Eu li a carta, Alice", ele disse, usando o nome verdadeiro dela. O nome atingiu Maria como um tapa. Ouvir Alice novamente, dito com respeito e não como um insulto nos jornais, fez as barreiras dela desmoronarem. "A carta da Helena", Roberto continuou, a voz falhando. Ela sabia que ia morrer, e ela sabia quem eram os monstros. O pai da Vanessa, o homem que destruiu seu hospital, é o mesmo homem que tirou a mãe dos meus filhos. Roberto largou o algodão e segurou as mãos de Maria. As mãos calejadas de faxina, envoltas pelas mãos macias de quem nunca pegou numa enxada, mas que agora carregavam o peso do mundo. "Nós estamos no mesmo barco, Alice. Eles tiraram tudo de nós." Maria puxou as mãos, cobrindo o rosto. O choro veio, não o choro silencioso que ela aprendeu a ter para não acordar os patrões, mas um choro feio, gutural, de quem segurou o mundo nas costas por tempo demais. "Eu não consegui salvá-la, Roberto." Ela soluçou, confessando seu demônio mais profundo. "Eu escolhi os pacientes. Eu fiz o juramento de Hipócrates. Eu salvei 12 bebês naquela noite, mas deixei a minha filha queimar. Que tipo de mãe faz isso? Que tipo de monstro eu sou?" Era o momento de vulnerabilidade máxima. A verdade nua e crua, a culpa que a fez aceitar a vida de faxineira, a penitência diária de limpar a sujeira dos outros porque se sentia suja por dentro. Roberto não disse nada a princípio. Ele não ofereceu clichês baratos. Ele apenas se sentou ao lado dela e passou o braço pelos ombros dela, puxando-a para perto. "Você não é um monstro", ele sussurrou perto do ouvido dela. "Você é uma heroína que pagou um preço que nenhum ser humano deveria pagar. Eles disseram que eu fugi." Ela chorou contra o ombro dele, molhando o terno caro. "Disseram que eu roubei o dinheiro. Eles mentiram", Roberto disse, com uma fúria fria na voz. "E nós vamos provar." Maria levantou a cabeça, os olhos vermelhos e inchados. "Como? Eles têm o poder, a polícia, a mídia.
Nós somos fugitivos. Eu sou uma faxineira louca. E você é o viúvo que surtou. Roberto se levantou e caminhou até a borda da varanda. Ele olhou para a escuridão da floresta e, quando se virou, havia uma nova determinação em seus olhos. Você disse que encontrou a carta da Helena no quarto da Vanessa. Você viu mais alguma coisa? Maria limpou o rosto fungando. A mente analítica da doutora Alice começou a despertar, emergindo da névoa da dor. Havia um cofre, pequeno, atrás de um quadro. A Vanessa deixava aberto às vezes quando estava bêbada. Havia pendrives, documentos com timbres do governo. Provas, Roberto concluiu. O seguro de vida da Helena. O desvio de verbas do seu hospital. Deve estar tudo lá. O senador Castelo Branco é arrogante. Ele guarda os troféus dele. Mas está na mansão, Maria disse, o medo voltando. A polícia cercou o lugar. Não podemos voltar. Roberto sorriu. Um sorriso perigoso. Nós não vamos voltar pela porta da frente. Você disse que conhece a casa melhor que ninguém, certo? Você conhece cada centímetro de poeira. Sim, Maria franziu a testa. Existe uma entrada antiga, pelos dutos de ventilação do porão. A planta original da casa mostrava uma adega que foi fechada. Você sabe onde fica? Maria fechou os olhos, visualizando a planta da mansão que ela limpava obsessivamente. Atrás da estante da despensa, tem uma parede falsa. Eu sempre achei que o som ali era oco quando eu passava o aspirador. Exato. Roberto voltou para perto dela e se agachou, ficando na altura dos olhos dela. Alice, eu preciso de você. Não para limpar minha casa, mas para me ajudar a derrubar esses desgraçados. Pelos meus filhos, pela sua filha, pela Helena. Ele estendeu a mão novamente. Dessa vez não para curar uma ferida, mas para selar um pacto. Você aceita essa segunda chance? Não de fugir, mas de lutar? Maria olhou para a mão dele. Olhou para o carro, onde 3 crianças dormiam pacificamente graças a ela. Ela pensou em Clara. Se sua filha estivesse viva, ela não ia querer ver a mãe de joelhos esfregando o chão para sempre. Ela ia querer ver a mãe de pé. A fênix em seu pulso parecia queimar sob a pele. Maria respirou fundo. O ar da montanha preencheu seus pulmões, expulsando o cheiro fantasma de fumaça. Ela ergueu o queixo. A faxineira Maria tinha ficado na estrada. Quem estava ali agora era a doutora Alice Ferraz, e ela estava pronta para operar o tumor que era aquela família corrupta. Ela apertou a mão de Roberto. Vamos pegar esses malditos, ela disse. Roberto assentiu. Mas antes, precisamos garantir que as crianças fiquem seguras. E eu sei exatamente quem chamar. A única pessoa no mundo que odeia o senador Castelo Branco tanto quanto nós. Quem? Alice perguntou. O homem que ele colocou na cadeira de rodas há 10 anos. Roberto respondeu, tirando um telefone via satélite do bolso interno do paletó. Meu irmão, a madrugada na serra era fria, mas o fogo que queimava nos olhos de Maria, agora Alice, era suficiente para aquecer a cabana inteira. Às 4 da manhã, o cascalho da estrada de terra estalou sob os pneus de uma van adaptada. Roberto, que vigiava a janela com um rifle de caça antigo da família, baixou a arma. É ele, disse Roberto, soltando o ar que prendia nos pulmões. Alice se levantou do sofá, onde velava o sono das crianças. Ela tinha lavado o rosto e prendido o cabelo em um coque firme. Não mais o coque submisso da faxineira, mas o penteado prático de uma cirurgiã pronta para entrar no centro cirúrgico. A porta da cabana se abriu. Um homem em uma cadeira de rodas motorizada entrou pela rampa de acesso. Ele tinha a mesma mandíbula forte de Roberto, mas seu rosto era marcado por uma barba por fazer e cicatrizes de quem viu o pior da humanidade. Você demorou, Beto. O homem resmungou, mas seus olhos varreram o ambiente checando as saídas. Tivemos um imprevisto, Eduardo, Roberto respondeu, abraçando o irmão. Eduardo olhou para Alice. Seu olhar era analítico, frio. Então essa é a famosa faxineira?
A mulher que fez você virar fugitivo federal em 3 horas? Essa é a doutora Alice Ferraz. Roberto corrigiu, a voz dura. E ela salvou a vida dos meus filhos. Trate-a com respeito, ou você volta para o buraco de onde saiu. Eduardo ergueu uma sobrancelha, surpreso com a defesa feroz do irmão. Ele estendeu a mão para Alice. Prazer, doutora. Desculpe o mau humor. 10 anos sem andar deixam a gente meio azedo. O Roberto disse que você precisa de ferramentas. Alice apertou a mão dele com firmeza. Eu preciso entrar naquela casa, Eduardo. E preciso sair de lá com a prova que vai colocar o senador Castelo Branco na cadeia. Você consegue desligar o alarme? Eduardo sorriu. Foi um sorriso predador. Eu hackeei o Pentágono antes do café da manhã em 2015. Acho que consigo lidar com o sistema de segurança de uma mansão brega. Enquanto Eduardo preparava o equipamento na mesa de madeira rústica e as crianças continuavam dormindo no quarto dos fundos, protegidas pelo tio ex-militar, Roberto chamou Alice para o quarto principal. Sobre a cama, havia algumas roupas espalhadas, roupas que pertenciam a Helena. Eu sei que é estranho, Roberto disse, coçando a nuca, visivelmente desconfortável. Mas você não pode voltar lá com esse uniforme de faxineira. O uniforme te torna invisível para eles, sim, mas também te torna vulnerável. Se formos pegos, eu quero que eles vejam quem você realmente é. Alice tocou o tecido de uma blusa de seda preta. Era elegante, sóbria. O oposto completo do poliéster azul desbotado que ela usara nos últimos 5 anos. O uniforme me protegeu, Roberto, ela disse, a voz suave. Ele me escondeu quando eu precisava desaparecer. Mas você tem razão. A Maria faxineira ficou naquela estrada. Roberto se virou para dar privacidade a ela, mas antes disse algo que fez o coração de Alice falhar uma batida. Você disse que perdeu tudo no incêndio. Mas vendo você cuidar dos meus filhos e vendo a coragem que você teve hoje, eu acho que a doutora Alice nunca deixou de existir. O fogo não queimou quem você é, só queimou o cenário. Alice vestiu as roupas, a calça de alfaiataria serviu perfeitamente. A blusa de seda deslizou sobre sua pele. Quando ela se olhou no espelho antigo do quarto, não viu a mulher cansada que esfregava privadas. Viu uma mulher forte, uma sobrevivente. Ela soltou o cabelo, deixando-o cair sobre os ombros. A cicatriz no braço estava coberta pela manga longa, mas ela sabia que estava lá. Não como uma marca de vergonha, mas como um lembrete de guerra. Quando ela voltou para a sala, a conversa parou. Roberto a encarou. Por um momento ele viu Helena, mas logo a imagem se desfez e ele viu Alice e percebeu com um aperto no peito que Alice tinha uma força que Helena, doce e frágil, nunca teve. Pronta? Ele perguntou, oferecendo-lhe um ponto eletrônico para o ouvido. Pronta para operar, ela respondeu, usando o jargão médico. Vamos extrair o tumor. O retorno à cidade foi tenso. Eduardo ficou com as crianças. Se alguém aparecer aqui, vai conhecer minha coleção de armadilhas para ursos. Ele garantiu. Roberto e Alice foram no SUV, mas trocaram as placas por outras falsas que Eduardo tinha providenciado. Eram 6 da manhã. O sol começava a nascer, pintando o céu de um laranja sangrento. Eles estacionaram a 3 quarteirões da mansão, em uma rua lateral deserta. A área estava cercada por faixas amarelas da polícia, mas o efetivo tinha diminuído. Havia apenas uma viatura sonolenta no portão principal. O duto de ventilação. Roberto sussurrou, ajustando o ponto no ouvido. Eduardo, está na escuta? Alto e claro. A voz de Eduardo soou no ouvido deles. As câmeras estão em loop. Vocês têm 20 minutos antes que o sistema reinicie e perceba a falha. Entrem pelos fundos perto da casa de máquinas da piscina. Alice liderou o caminho.
Ela conhecia aquele jardim melhor que o próprio dono. Ela sabia onde a grama fazia barulho e onde o cascalho era solto. Eles se moveram como sombras, pulando o muro lateral coberto de era. Roberto sentiu o coração bater na garganta. Ele era um CEO, acostumado às salas de reunião com ar-condicionado, não a invadir propriedades. Mas ver Alice à sua frente movendo-se com precisão felina deu-lhe coragem. Eles chegaram à entrada do duto, escondida atrás de arbustos de azaleias. Alice removeu a grade com uma chave de fenda que trouxera. "Eu vou na frente", ela sussurrou. "É apertado. Se você tiver claustrofobia, é a hora de avisar. Eu tenho fobia de perder minha família." Roberto respondeu, entrando logo atrás dela. "O resto eu aguento." O túnel era escuro, cheirava a mofo e poeira antiga. Eles rastejaram por o que pareceram horas, mas foram apenas 5 minutos. A proximidade física forçada naquele espaço exíguo criou uma intimidade estranha. Roberto podia sentir o cheiro do shampoo barato que Alice usava, misturado com o perfume caro das roupas de Helena. Era um contraste que definia perfeitamente o momento. 2 mundos colidindo para sobreviver. "Esquerda na próxima junção", Eduardo orientou. "Isso vai dar na despensa." Alice parou de repente. Roberto quase bateu nela. "O que foi?" ele sussurrou. "Psiu." Alice fez sinal de silêncio. Vozes. Na cozinha. Eles estavam logo atrás da grade de ventilação da despensa. A luz listrada entrava no duto, iluminando apenas os olhos de Alice, arregalados. Do outro lado, na cozinha luxuosa, 2 pessoas conversavam. Ele fugiu com a empregada, pai. Você tem noção do ridículo?" Era a voz de Vanessa, estridente e nervosa. "Pare de histeria, Vanessa." Uma voz grave, profunda e assustadoramente calma respondeu. O senador Castelo Branco. Roberto tensionou. Ele queria chutar a grade e voar no pescoço do homem. Alice segurou a mão dele no escuro, apertando com força. "Calma", o toque dela dizia. "Espere. O problema não é ele ter fugido." O senador continuou, e ouviu-se o som de porcelana sendo colocada na mesa. Ele estava tomando café na casa que invadira. "O problema é o que a faxineira sabe. Meus contatos na polícia disseram que o Roberto levou os arquivos pessoais. Mas ele não sabe a senha do cofre", Vanessa retrucou. "Ninguém sabe, nem eu. Só você tem a biometria." Alice e Roberto se entreolharam no escuro. Biometria. Eles precisavam da digital do senador para abrir o cofre. O plano tinha acabado de ficar muito mais complicado. "Exatamente", o senador riu. "Por isso eu estou tranquilo. O cofre tem um sistema de segurança secundário. Se tentarem arrombar, o ácido interno destrói os pendrives em 10 segundos. Eles não têm nada." Roberto sentiu o desespero subir. Eles tinham arriscado tudo para vir até aqui, e agora descobriam que não podiam abrir o cofre. Mas então, Alice se virou para ele no duto apertado. Um sorriso lento e perigoso se formou em seus lábios. Ela apontou para o próprio bolso. Ela puxou um pequeno frasco de spray e um pedaço de fita adesiva transparente. Roberto franziu a testa, sem entender. Alice gesticulou, aproximando os lábios do ouvido dele. O hálito quente dela fez a pele dele arrepiar. "Eu limpo essa casa há 6 meses, Roberto. Eu limpo as taças de cristal que o senador usa quando vem jantar aqui." Roberto arregalou os olhos. A faxineira invisível. Ela tinha acesso ao lixo, aos restos, às digitais. "Onde estão as taças de ontem?" Roberto sussurrou de volta, a esperança reacendendo. "Eu não lavei a última." Alice sorriu. "Eu estava com pressa por causa das crianças. Está na pia da área gourmet, com a saliva e a digital dele. Era genial." A preguiça que Vanessa tanto criticava seria a ruína deles. Eles esperaram. Foram os 10 minutos mais longos da vida de Roberto. Finalmente, os passos se afastaram. O senador e Vanessa foram para a sala de estar discutir com os advogados. "Agora!" Eduardo comandou.
Alice empurrou a grade. Eles caíram na despensa silenciosamente. Alice correu para a área gourmet que ficava anexa à cozinha. Lá estava ela. Uma taça de vinho suja, com a borda manchada de tinto. Alice trabalhou com a precisão de uma cirurgiã forense. Usou o pó de um sachê de açúcar impalpável. Confeiteiro, que achou no armário para polvilhar a taça, soprou o excesso e aplicou a fita adesiva. Temos a digital. Ela sussurrou no microfone. Vão para o escritório. Rápido! O sistema vai reiniciar em 4 minutos. Eduardo alertou. Eles subiram as escadas de serviço. O coração de Roberto batia em sincronia com o de Alice. Eles não eram mais 2 pessoas. Eram uma unidade. Ele cobria os corredores. Ela avançava. No escritório, o cofre estava atrás do quadro, como Alice dissera. Roberto removeu a pintura. O painel digital brilhou em azul. Insira a biometria. Alice colou a fita com a digital copiada no sensor. Ela prendeu a respiração. Roberto segurou a cintura dela instintivamente, como se quisesse protegê-la de uma explosão. Bip! Acesso permitido! A porta de aço se abriu com um silvo hidráulico. Dentro, não havia dinheiro. Havia 3 HDs externos e uma pasta de couro preta. Roberto pegou a pasta. Ele a abriu rapidamente. As primeiras páginas eram extratos bancários das Ilhas Cayman, em nome de Castelo Branco em Associados. Mas o que estava grampeado atrás fez o sangue de Roberto congelar. Eram fotos. Fotos do Hospital Santa Helena antes do incêndio e e-mails trocados entre o senador e a diretoria do hospital. A doutora Alice está fazendo perguntas demais. Precisamos resolver isso. Queime tudo. Se ela morrer, culpe-a. E outra folha. Um laudo toxicológico. O de Helena. Substância encontrada. Arsênico. Causa da morte mascarada como infarto. Roberto sentiu as lágrimas quentes escorrerem. A confirmação era brutal. Eles tinham matado sua esposa e tentaram matar Alice. Nós pegamos eles. Roberto sussurrou, a voz trêmula de ódio e alívio. Nós temos tudo. Roberto! Alice chamou a voz tensa. Olha o monitor. Roberto olhou para a tela de segurança na parede do escritório. O sistema tinha reiniciado. As câmeras voltaram a funcionar. E na tela da câmera do corredor eles viram. Vanessa estava parada na porta do escritório, olhando para a maçaneta. Ela não estava sozinha. 2 seguranças armados, capangas do senador, estavam logo atrás dela. Eles sabem que vocês estão aí, Eduardo gritou no ponto. O sensor de calor disparou. Saiam daí agora. Mas era tarde. A maçaneta girou. Roberto não pensou. Ele agiu. Ele empurrou a mesa pesada de carvalho contra a porta, bloqueando a entrada no exato momento em que Vanessa tentou abrir. Roberto! A voz de Vanessa do outro lado da porta era histérica. Pai, eles estão aqui! Arrombe a porta! Batidas violentas começaram a sacudir a madeira maciça. Estamos presos! Roberto olhou ao redor em pânico. O escritório ficava no 2º andar. A única janela dava para o pátio de pedra, uma queda de 6 metros. Alice correu até a janela e olhou para baixo. Não podemos pular. Vamos quebrar as pernas. E não podemos sair pela porta, Roberto disse, segurando a pasta contra o peito. Eles vão nos matar antes de darmos um passo. O som da madeira rachando ecoou. Os seguranças estavam chutando a porta. Alice olhou para Roberto. Seus olhos castanhos brilhavam com uma ideia louca. Você confia em mim? Ela perguntou. Com a minha vida, ele respondeu sem hesitar. Então me ajude a derrubar aquela estante. O quê? A estante de livros. Agora. Sem questionar, Roberto correu e ajudou Alice a empurrar a enorme estante de mogno. Ela tombou com um estrondo ensurdecedor, não contra a porta, mas contra a janela. O móvel atravessou o vidro e ficou inclinado, metade dentro, metade fora, criando uma espécie de rampa precária que descia até o telhado da varanda do 1º andar. É um escorregador suicida, Roberto constatou chocado. É a nossa única saída. Alice subiu na estante. Vamos!
A porta do escritório cedeu. Vanessa entrou gritando, seguida pelos seguranças que sacaram as armas. "Atirem!" Vanessa berrou. Alice se jogou pela rampa improvisada. Roberto pulou logo atrás. Um tiro estilhaçou o resto do vidro acima da cabeça de Roberto, enquanto ele deslizava pela madeira polida. Eles aterrissaram rolando no telhado da varanda, amortecendo a queda, mas o impacto foi duro. "Corre!" Alice gritou, levantando-se e ignorando a dor no tornozelo. Eles pularam do telhado da varanda para a grama. Uma queda menor, de 2 metros. Correram em direção ao muro dos fundos onde tinham entrado. "O carro! Estou indo buscar vocês na esquina leste!" Eduardo gritou no ponto. "Corram como se o diabo estivesse atrás de vocês!" E estava. Enquanto corriam pelo jardim, Roberto olhou para trás. O senador Castelo Branco apareceu na janela quebrada do escritório, olhando para baixo com a frieza de um imperador vendo escravos fugirem. Ele não gritava. Ele apenas pegou o celular e fez uma ligação. Roberto sabia o que aquilo significava. A caçada não seria mais local, seria total. Eles pularam o muro, caindo na calçada onde o SUV com Eduardo, que dirigia com controles manuais adaptados, cantou pneus, parando bruscamente. A porta se abriu. Eles se jogaram para dentro. "Pisa!" Roberto gritou. O carro arrancou, jogando-os contra os bancos. Alice e Roberto estavam ofegantes, sujos de poeira, com as roupas rasgadas, mas vivos, e com a pasta preta no colo. Roberto olhou para Alice. O rosto dela estava arranhado, o cabelo solto e selvagem, o peito subindo e descendo com a adrenalina. Ela nunca pareceu tão bonita para ele. Ele estendeu a mão e segurou a dela, entrelaçando os dedos com força. "Nós conseguimos", ele disse, sorrindo entre a respiração pesada. Alice olhou para a pasta e depois para ele. Ela não sorriu. Sua expressão ficou séria. "Conseguimos a prova, Roberto. Mas aquilo que o senador fez na janela, aquela ligação, o que tem?" "Eu li os lábios dele", Alice disse, e um novo terror tomou conta de seus olhos. "Ele não ligou para a polícia, ele ligou para o limpador." Roberto empalideceu. "O que isso significa?" "Significa que não vamos chegar ao tribunal", Alice disse, olhando pelo vidro traseiro. "Significa que eles vão tentar nos tirar da estrada antes de chegarmos à capital." Eduardo, no volante, olhou pelo retrovisor. "Então é bom vocês se segurarem. Porque temos companhia, 3 carros pretos, sem placas, vindo a 200 por hora. A transformação mútua estava completa. Eles não eram mais vítimas, eram alvos. Mas agora eram alvos que sabiam morder de volta. "Eduardo", Roberto disse, tirando o rifle de caça debaixo do banco, "abra o teto solar." E ninguém esperava que o milionário viúvo fosse entregar o volante para o irmão cadeirante e subir pelo teto do carro para defender a mulher que amava. O vento a 140 km/h cortava o rosto de Roberto no teto solar como lâminas de gelo, mas ele não sentia frio. Ele sentia apenas a urgência de proteger o futuro que estava sentado no banco de trás daquele carro. "Eles estão flanqueando!" Eduardo gritou do banco do motorista, suas mãos dançando sobre os controles adaptados com a precisão de um piloto de caça. Pelo retrovisor, 3 sedãs pretos blindados se aproximavam como tubarões sentindo cheiro de sangue. O limpador não estava para brincadeira. O primeiro carro bateu na traseira do SUV, fazendo o veículo de 2 toneladas derrapar perigosamente na rodovia. Alice, no banco de trás, não gritou. Ela abriu a pasta de couro, tirou o computador de Eduardo e começou a digitar furiosamente, enquanto seu corpo era jogado de um lado para o outro. "O que você está fazendo?" Roberto gritou lá de cima, disparando um tiro de aviso no pneu do carro perseguidor. Se eles nos tirarem da estrada, a verdade morre conosco", Alice respondeu, seus olhos fixos na tela. "O Eduardo disse que hackeou o sistema de transmissão da emissora nacional semana passada por diversão.
Eduardo, me dá o código de acesso. Você está louca? Eduardo riu, nervoso, girando o volante para evitar um bloqueio. É 77 Alfa Zulu. Mas você precisa de uma antena de alta potência. Nós somos a antena. Alice conectou o laptop ao sistema de satélite do telefone de Roberto. Roberto, mantenha eles longe por mais 2 minutos. Eu vou fazer o upload de tudo. Não para a polícia. Para o Brasil inteiro. Ao vivo. A genialidade do plano fez Roberto sorrir no meio do caos. O senador controlava a polícia local, controlava os juízes, mas não podia controlar milhões de telas de celulares e TVs ao mesmo tempo. O carro do limpador emparelhou. O vidro fumê baixou. Um homem de terno cinza apontou uma submetralhadora. Abaixa! Roberto se jogou para dentro do carro, puxando o teto solar no momento exato em que uma rajada de balas transformou o vidro blindado em uma teia de aranha branca. Alice, agora! Eduardo gritou, enviando 98%. A barra de progresso na tela parecia rastejar. O SUV foi atingido novamente na lateral. Eles estavam sendo empurrados para fora da pista, em direção ao guarda-rail que protegia um barranco de 30 metros. O metal gritou. O cheiro de borracha queimada invadiu a cabine. Segurem-se! Eduardo puxou o freio de mão manual e girou o volante totalmente para a esquerda. O carro fez um cavalo de pau, cinematográfico, no meio da rodovia. A manobra brusca fez o sedã dos perseguidores passar direto, incapaz de frear a tempo. O carro do inimigo rompeu a barreira de proteção e despencou ribanceira abaixo em uma nuvem de poeira e metal retorcido. O carro de Eduardo parou no acostamento, fumegante, virado na contramão. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Upload concluído, a voz robótica do computador anunciou. Alice olhou para Roberto. Roberto olhou para Alice. E então, os celulares de todos no carro começaram a vibrar. Não só os deles. Os dos motoristas que passavam na estrada. Os do país inteiro. A interrupção na programação nacional foi brutal. Em todas as TVs conectadas, em todos os feeds de redes sociais, apareceu o rosto de Alice. Não a faxineira suja e cansada, mas a foto de seu crachá de médica, seguida pelos documentos, os e-mails, o laudo toxicológico de Helena e, finalmente, o vídeo de Vanessa confessando o ódio pelas crianças. A legenda era simples, a verdade que eles tentaram queimar. Roberto ligou o rádio do carro. A voz do âncora do jornal mais ouvido do país tremia. Senhoras e senhores, estamos recebendo informações de um vazamento de dados sem precedentes. As provas ligam diretamente o senador Castelo Branco a um esquema de desvio de verbas da saúde e, meu Deus, homicídio qualificado. A Polícia Federal acaba de cercar a mansão do senador. Eles não precisaram fugir mais. Em 10 minutos, 2 helicópteros da imprensa pousaram na rodovia, seguidos por viaturas da Polícia Federal, a divisão de Brasília, que o senador não controlava. Quando Alice desceu do carro, as câmeras focaram nela. Ela ainda estava com a roupa rasgada, o rosto sujo de fuligem, mas sua postura era real. Um repórter correu até ela, furando o bloqueio policial. Doutora Alice, o que a senhora tem a dizer? A senhora estava morta. Alice olhou para a lente da câmera. Ela sabia que Vanessa estava assistindo. Sabia que o senador, agora algemado, estava assistindo. Eu estava limpando o chão que eles sujaram, ela disse com uma dignidade que arrepiou o país. Mas a faxina acabou. Agora vamos reconstruir. A imagem de Roberto abraçando-a, com os 3 filhos e o irmão cadeirante ao lado, tornou-se instantaneamente a foto mais compartilhada da década. A legenda espontânea da internet foi: o milionário, a faxineira e a família de ferro. 1 ano depois, o terreno onde antes ficavam as ruínas carbonizadas do Hospital Santa Helena estava irreconhecível. Não havia mais cheiro de fumaça. Havia cheiro de grama recém-cortada e flores. Roberto ajustou a gravata em frente ao espelho.
Ele não usava mais ternos pretos e sóbrios. Hoje, ele vestia um terno azul claro, leve. Papai! O Gabriel pegou minha gravata borboleta! Lucas entrou correndo no quarto rindo. Não peguei, não. Foi a Sofia. Gabriel veio atrás. A casa de Roberto não era mais aquela mansão fria e silenciosa. Eles a venderam. Muito mármore, pouca vida, Alice tinha dito. Agora moravam em uma casa ampla, cheia de janelas e luz solar, onde as crianças podiam correr e sujar o que quisessem. Crianças, deixem o pai de vocês se arrumar. A voz de Alice veio do corredor. Roberto se virou e perdeu o fôlego, exatamente como no primeiro dia em que a viu sem o uniforme. Alice usava um vestido branco simples, mas elegante. Em seu peito, um novo crachá estava pendurado. DRA, Alice Ferraz, diretora clínica. Mas não era só isso. No dedo anelar dela, brilhava uma aliança que combinava com a dele. Você está... Roberto procurou a palavra. Viva, ela completou, sorrindo e beijando-o suavemente. Graças a você. Graças a nós, ele corrigiu. Eles foram para a inauguração. Uma multidão esperava. Não apenas a imprensa, mas milhares de pessoas. Famílias pobres que Alice tinha atendido de graça nos fundos de igrejas durante seus anos de esconderijo. Ex-funcionários do hospital e gente comum que se inspirou na história. Quando a faixa foi cortada, o nome do novo complexo foi revelado em letras douradas. Instituto Helena Clara Centro de Tratamento Infantil e Apoio a Vítimas. Não era apenas um hospital. Era um santuário. Vanessa tinha sido condenada a 30 anos, o pai dela a 60. A fortuna deles foi confiscada e por uma manobra jurídica brilhante dos advogados de Roberto e uma pressão popular imensa, revertida para a construção do instituto. Alice subiu ao palco. O silêncio foi imediato. Muitos de vocês conhecem minha história como a faxineira que virou o jogo. Ela começou, a voz amplificada pelos alto-falantes. Mas a verdade é que eu nunca deixei de ser faxineira. A multidão murmurou confusa. Porque curar uma criança é limpar a dor, ela continuou emocionada. Dar um lar a um órfão é limpar a solidão. Lutar por justiça é limpar a corrupção. Todos nós temos algo para limpar neste mundo. A questão é, você vai usar o esfregão para esconder a sujeira debaixo do tapete? Ou vai usar para deixar o chão brilhar para quem vem depois? Os aplausos foram tão altos que espantaram os pombos do telhado. A festa durou até o pôr do sol. No final da tarde, Roberto encontrou Alice sentada em um banco no jardim do instituto, olhando para uma estátua de bronze que representava duas mulheres abraçadas, Helena e uma representação adulta de Clara, a filha que Alice perdeu. Você acha que elas estão vendo? Alice perguntou, apoiando a cabeça no ombro dele. Eu tenho certeza, Roberto respondeu, e acho que a Helena finalmente está em paz. Ela me mandou você. Ela sabia que eu não conseguiria sozinho. E a Clara... Alice tocou a própria barriga, um gesto sutil que Roberto captou imediatamente. Ele se afastou um pouco para olhar nos olhos dela. O coração dele disparou. Alice, isso é o que eu estou pensando? Ela sorriu, e havia lágrimas de felicidade nos olhos dela dessa vez. Nós vamos precisar de mais um quarto na casa nova, Roberto. As crianças vão ganhar um irmãozinho, ou irmãzinha. Roberto a abraçou, girando-a no ar, enquanto Lucas, Gabriel e Sofia corriam em direção a eles, abraçando as pernas dos pais num amontoado de risadas e amor. O viúvo tinha encontrado a vida novamente. A mãe que perdeu a filha tinha ganhado 3 filhos e estava gerando uma nova vida. E o Brasil tinha aprendido que, às vezes, as pessoas mais valiosas não são aquelas que vestem seda e dão ordens, mas aquelas que vestem uniformes, baixam a cabeça e silenciosamente seguram o mundo inteiro com as próprias mãos. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de dourado, uma última imagem ficou gravada na mente de quem estava lá. A Doutor.
Alice tirou do bolso aquele velho pano de limpeza que ela guardara como lembrança de seus dias de luta. Ela olhou para ele uma última vez, sorriu e o deixou cair numa lixeira de reciclagem. Suas mãos estavam livres agora. Livres para segurar a mão de seu marido, acariciar seus filhos e operar milagres. A faxina estava completa.